Olá, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo já. Olá, boa noite. Como vocês estão? Nossa, gente, olha, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa que adoro falar em público, adoro câmeras. Eu não fico nervosa com nada, mas eu estou hoje nervosa pelo meu convidado, porque na verdade, eu estou ansiosa. Eu estou muito feliz que boa noite, Thiago, que ele aceitou meu convite. Então, é um convidado, assim como os demais que vieram aqui, um convidado de peso. E eu estou extremamente honrada, não tenho outra palavra para dizer pelo doutor Naline ter aceitado fazer essa live. Então, vou até ver se ele já entrou. Vou mandar aqui para ele. Estou muito ansiosa para aprender, né? Porque doutor Deep, doutor Naline falando, a gente faz o quê? Só escuta, né? A gente vem aqui só para aprender. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Deixa eu já colocar o nome da live, que eu sempre esqueço. Fixado. Exatamente, doutor Naline é um grande jurista, né? Uma referência. Não tenho nem palavras. Eu, assim como eu fiz na outra semana, vai ser não vou nem conseguir apresentá-lo. Vamos ver aqui se foi. Doutor, boa noite. Tudo bem, Laura? Tudo bem, e o senhor? Eu estou assim nervosa. Ah, Alegria de receber o mais senhor. mais estou eu. Imagine, doutor, que honra o senhor aqui. Quero Honra é agradecer minha. imensamente por ter aceitado o convite. Estou ansiosa para ouvir tudo que o senhor tem para falar. Inclusive, né, o pessoal que eu recebi de perguntas sobre o livro, que eu vou sortear, depois eu conto para o pessoal. São os Opa, últimos livros do doutor de Registro Civil opa. das Pessoas Naturais da Quarta Revolução Industrial e o Tabelionato de Notas e a Quarta Revolução Industrial. Eu vou Muito sortear o bom. tabelionato de notas aqui, no final eu conto para vocês todos. Mas, doutor, nem preciso apresentar o senhor, né? Não, não. Nem conseguiria Não, não, que é isso. um currículo tão Não, brilhante, extenso. amigo da doutora Laura. Esse é o Que teu. honra, que honra. Doutor, fique à vontade. Tá. A live é sua, estamos aqui para aprender e mais Não, uma que vez isso. agradeço. Muito obrigado, Laura. Eu vou fazer um contexto, né, para as pessoas que estão me conhecendo agora. Eu, infelizmente, não trabalhei em cartório, não cheguei a trabalhar em cartório extrajudicial, embora um amigo do meu pai tenha insistido, mas eu acabei fazendo concurso para Companhia Paulista de Estradas de Ferro, tal, perdi a oportunidade de trabalhar dentro do cartório. Mas assim que eu me formei, eu ingressei no Ministério Público, fiz um concurso, fui ser promotor. E aí, uma das missões do promotor era atender as pessoas, né? Aliás, o pessoal chamava de PTB, né? Porque era o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido dos carentes, dos necessitados. Então, os promotores jovens falavam assim: eu tenho que atender o PTB, né? Que era aquela fila de pessoas com problemas que não eram jurídicos, né? Alguns eram, mas a maior parte era problema social, problema de saúde, problema de enfermidade mental, desemprego, né? Todas essas coisas. Então, eu comecei a verificar a importância dos antigos cartórios, né? Principalmente quando eu fui promotor em Ubatuba e estava começando a especulação imobiliária. E então chegavam aquelas pessoas, principalmente velhinhas, né? Nós também chamávamos Uba-chuva, porque chovia todos os dias, Ainda se chama Uba-chuva. ainda Uba-chuva. Elas chegavam
todas molhadas, né? Com plástico assim amarfanhado, onde dentro desse plástico havia termo paroquial, registro paroquial, carta de data, carta de sesmaria, documentos que a gente nem sabia que existia, querendo defender a posse delas, uma posse longeva e que estavam sendo expulsos por grileiros, por especuladores, aqueles que iam fazer os loteamentos clandestinos. Aliás, começou naquela época a descaracterização de Ubatuba, né, que era um lugar que tinha mar e mata e poderia ser um paraíso do mundo. Infelizmente, destruíram florestas, fizeram construir em cima das pedras, etc. Mas eu comecei a ver que aquela questão era uma questão muito séria, não era uma questão registral, não era uma questão jurídica, era uma questão de cidadania, né? E aí isso ficou ainda mais firme na minha consciência quando eu vim substituir na primeira vara de registros públicos. Aí já como juiz, eu comecei a trabalhar na primeira vara, que é a vara que tem a corregedoria permanente dos registros de imóveis, dos 18 registros de imóveis da capital e dos registros de títulos e documentos, né? E aí eu comecei a ver o drama da uso capião, né? A uso capião, né? As pessoas sabem que é feminina essa figura romana, prescrição aquisitiva, às vezes é a única forma que aquele adquirente que pagou religiosamente as prestações do lote, né, acreditando que estava comprando de um empreendedor decente, ele chega ao final e ele não tem o registro. Às vezes tem até uma escritura, um contrato de gaveta, e ele teria que entrar com a uso capião judicial. Além de ser um processo caro, dispendioso, né? Precisava perícia, às vezes a perícia custava mais do que o valor do lote. Uhum. Havia um problema muito sério naquela época, eu estou falando da década de 80, do século passado. O Ministério Público Federal ingressava em todas as ações de uso capião, alegando que São Paulo era aldeamento indígena. E, com isso, deslocava-se a competência para a Justiça Federal, onde os processos não andavam, decorreriam vários lapsos prescritivos ou aquisitivos da propriedade, e eu fiquei muito angustiado, na verdade, muito insatisfeito, muito infeliz. E aí eu comecei, então, a pensar no sistema cartorário, né? E comecei a tentar estudar e penetrar nesse universo, que é um universo riquíssimo, né? Você tem que estudar muito. Todas as disciplinas, né, Laura? É uma coisa, não é só direito registral. É super amplo, né? Não é? É direito constitucional, direito administrativo, mas também direito civil, até direito penal, direito tributário, tudo você tem que saber, né? E eu vi, hoje eu tenho assim uma satisfação íntima de verificar que o Constituinte procedeu à mais inteligente estratégia, né, ao redigir o artigo 236 da Constituição da República. Então, a atuação das delegações extrajudiciais não é serviço público, mas é atividade estatal. É o Estado que tem de certificar, de lavrar um assento dizendo que você existe, né? Quem não tem assento de nascimento vegeta no mundo jurídico e no mundo real também, né? Então, hoje, o assento de nascimento é lavrado na própria maternidade, já com o CPF da criança,
e muito brevemente com o tal do documento único, né, que vai envolver a inserção de CPF, RG, e vai ser um documento único, vai facilitar a vida das pessoas. É o Estado também que tem que dar segurança jurídica para as suas manifestações de vontade. Então, é o tabelião de notas, aquele que confere uma com a fé pública estatal, não é do tabelião, a fé pública é do Estado, o Estado que delegou, o tabelião vai dar forma jurídica à vontade das partes, né? Então ele é talvez o mais qualificado conselheiro para dizer às partes como é que elas vão ficar tranquilas mediante a lavratura de um ato. As atribuições do tabelionato cresceram de uma forma extraordinária e hoje, por exemplo, a ata notarial ela está servindo para fazer prova prévia, né, antecipação de coleta de testemunhos e de memes e de filminhos e de mensagens na internet, né? Então, o tabelião de notas faz isso, além de lavrar as escrituras, que são, as escrituras são o título aquisitivo, o documento aquisitivo da propriedade mais disseminado, né? Quase todos os imóveis são adquiridos através de uma escritura. E o registro de imóveis, como diz o meu querido compadre, amigo e guru, né? Maior autoridade em direito registrário no mundo, falo isso com toda a sinceridade, Dr. Ricardo Dipp, o registro de imóveis faz o papel das muralhas das cidades medievais. Quem tem o seu imóvel registrado pode dormir tranquilo, sabendo que há um arsenal imenso de instrumentos jurídicos prontos a defender qualquer lesão, vulneração, qualquer ameaça ao direito real de propriedade, que é essencial às pessoas, né? O homem é proprietário, ele quer delimitar o espaço em que ele habita, né? O homem que não consegue ter uma propriedade, ele tem um status civitatis mutilado, ele não é cidadão, né? Então, quando o Constituinte de 1988 colocou na Constituição o artigo 236, ele transferiu uma atividade estatal, tipicamente estatal, todas as categorias extrajudiciais exercem uma atividade estatal, mas exercem com os princípios da iniciativa privada. E foi o que permitiu que essas delegações se desenvolvessem de uma maneira tal, com tamanha eficiência, com tamanho descortino da quarta revolução industrial, se apoderando de todas as tecnologias, que elas deixaram o judiciário, minha casa de origem, meu lar, onde eu deixei não só a toga, como eu deixei minha alma, deixaram o judiciário para trás. O judiciário ficou superado pela atuação das delegações extrajudiciais, né? Principalmente depois que o Constituinte obrigou que a titularidade tenha de se submeter a um concurso severíssimo. Eu repito que é um concurso muito mais difícil do que o concurso para ingresso na magistratura, e falo por experiência porque presidi ambas as bancas, concurso para magistratura e concurso para outorga de delegações. O concurso de outorga de delegações tem uma banca imensa, tem muitas disciplinas, tem a redação de uma prova prática, de uma peça prática, né? E cada especialidade vai fazer questões ali que só alguém que tenha uma experiência enciclopédica tem condições de ser aprovado.
Com certeza. Aliás, só um parêntese, doutora Laura, eu prego constantemente, há mais de 30 anos, a necessidade de nós modificarmos a sistemática de concurso. Não é possível que nós exijamos dos candidatos, das candidatas, uma memória que abranja todo o conhecimento disponível na legislação, na doutrina e na jurisprudência, mais as pegadinhas dos examinadores que querem, depois do concurso, dizer que lástima o ensino jurídico, olha o que ela me respondeu. Não é verdade? Com Então, certeza. nós precisaríamos de concursos que detectassem outros atributos, que são aqueles que foram negligenciados pela educação formal convencional, as chamadas competências socioemocionais, as habilidades socioemocionais. Nós precisamos de pessoas curiosas, de pessoas dinâmicas, de pessoas que tenham empatia, de pessoas que gostem de gente, pessoas que gostem de desafio. Não pessoas que decorem, porque nós achamos com clique nós achamos a informação que nós precisamos. Mas você adquirir inteligência emocional, você se relacionar bem, ter capacidade de comunicação, isso não se detecta no concurso, na sistemática que é feita. Isso vale para concurso de delegações, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, e todos os concursos, né? Não é verdade? Mas você queria saber, né? Eu falava você porque você é tão menina que podia ser minha neta. Então, mas fique à vontade. O futuro, né? Então, houve um salto significativo a partir de 1988. Os titulares passaram a ser normalmente jovens, estudiosos, né? Que têm pós-graduação, que não deixam de estudar, cada dia estão aprendendo, escrevem e publicam, mas também eles não se esqueceram de tentar melhorar a atividade em que eles estão imersos, né? E com isso houve esse avanço, né, na comunicação eletrônica, nas certidões online, nas centrais, né, que hoje funcionam perfeitamente, funcionariam até melhor se o CNJ não fosse tão intrometido e quisesse, né, ser o super legislador, o super normatizador, né, é um órgão onipotente que precisaria ser um pouquinho mais contido, né? Mas, mesmo assim, houve uma disparada na eficiência dessas serventias. O que eu vejo que talvez nós possamos esperar para os próximos anos? Já está em andamento a alavanca para intensificar o uso do crédito, que é a ferramenta que vai vitaminar a combalida economia brasileira. E, portanto, nós temos a perspectiva de que alienação fiduciária, as hipotecas, todas as garantias, né? Há projetos sobre um novo marco das garantias. Isso vai permitir que o enorme patrimônio imobiliário de toda a cidade, mas vamos imaginar São Paulo, que é a coisa mais emblemática, né? São Paulo tem milhares de edifícios que, quando vão obter um financiamento, né, o edifício vale 100 milhões e ele pede um empréstimo de 20 milhões e ficam, em tese, 80 milhões sem utilidade. Os americanos se espantam muito, eles ficam estupefatos de ver que nós temos todo esse patrimônio ocioso, inútil, sem favorecer o crédito, né? Então, a possibilidade de várias alienações sobre o mesmo imóvel, de várias hipotecas, né? As hipotecas, até que sucessivas, já aconteciam, mas a alienação fiduciária não.
Então, essa possibilidade vai alavancar a economia brasileira, que está precisando de uma injeção, está precisando de um amparo, né, de um incentivo para deflagrar o processo de retorno dos empregos, das atividades que possam gerar renda para mais de 12 milhões de desempregados, né? Então, essa é uma perspectiva boa. E falei de edifício, de prédio, doutora Laura, mas não é só para esses macro proprietários, não. Vamos imaginar o casal idoso que tem apenas uma casinha, não é? E gostaria de fazer uma viagem, ou gostaria de pagar o ensino para o neto, ou dar um carro para o neto. Então, eles vão poder fazer várias alienações sobre a mesma casa, sobre o mesmo imóvel e atender os seus sonhos, né? Conversando a respeito disso com uma das mais eruditas registradoras, a doutora Patrícia Ferraz, ela tem receio de que haja um superendividamento. Mas eu acho que há condições de freios, né? Superendividamento já está vendo com crédito consignado, que os aposentados Já têm existe, né? crédito, não é? Já existe. Mas a Espanha superou esse problema de superendividamento e é uma questão cultural que, na verdade, o único problema que parece insolúvel no Brasil é a falta de educação de qualidade, né? Outra, outra perspectiva que eu vejo no registro de imóveis é levar a sério e fazer um pouco menos de dogmatismo em relação ao princípio da concentração, para que a matrícula seja o receptáculo, seja o território onde todas as informações podem ter lugar. A matrícula teria que ser um flash ou um diagnóstico que mostre tudo que existe em relação a esse imóvel. Já tem muita coisa, mas eu penso, por exemplo, que os edifícios novos, eles podem ter averbada a matrícula, a obtenção de selos de sustentabilidade, que vão se tornar cada vez mais necessários, que nós estamos... O maior perigo que ronda a humanidade é o aquecimento global, é a mudança climática, é a insensatez com que nós estamos tratando a natureza. Então, até já passou do momento de a sociedade, da humanidade inteira acordar e reagir a essa destruição. Nós estamos sentindo cada vez mais próximo, né? Quem pensou que o interior de São Paulo ia ter tempestades de areia como no Saara, né? Tem deslizamentos em Petrópolis, tem, mas tem aqui também em Caieiras, em Franco da Rocha, em Francisco Morato, né? Tem inundação em todo lugar, inclusive em São Paulo, tem seca no sul, até o Pantanal pegou fogo, né? Então, essa questão ambiental é uma questão seríssima, até os céticos estão ficando cada vez mais preocupados, porque antigamente, quando se dizia daqui a 100 anos, não sei o quê, hoje não, está acontecendo agora, está acontecendo agora, né? Então, quando as pessoas, as mais insensíveis, veem que eles podem ser vítimas disso, eles vão ter de reagir. E uma das coisas é o controle que o registro de imóveis pode fazer em relação a essa compatibilidade com as exigências da cultura ESG, ou do ambiente social e governança corporativa junto, né? Uma responsabilidade social que não pode ser um greenwashing, né? Não pode ser marketing ecológico, tem que ser uma atitude séria. Então, eu vejo com uma perspectiva promissora que o registro de imóveis seja
esse órgão defensor da natureza, da ecologia, da biodiversidade, né? Então, por exemplo, com esse selo, mas também com o controle da reserva legal, com o controle das áreas institucionais, com uma anotação sobre o início de um processo de tombamento para que se saiba que aquele imóvel tem um valor arquitetônico ou histórico, etc. Então, ninguém melhor do que o registro de imóveis para ter essa visão de praticamente tudo que interesse para a proteção, o zelo, né, e a segurança do direito de propriedade, que, na verdade, vem logo depois da liberdade na enunciação do caput do artigo 5º, né? Aliás, há muitos autores, hoje mesmo estava lendo um trabalho em que é citada aquela autora que escreveu o livro de Atlas, lá, a Ayn Rand, é uma americana que nasceu na Rússia, mas todo mundo adora, e tem um livro que as pessoas dizem que foi o melhor livro da vida deles, né? A Revolta de Atlas, uma coisa assim. É um livro bem famoso. E fala muito sobre a propriedade. Quem não tem propriedade não é livre. Aquele que trabalha para outrem sem ter propriedade tem uma situação análoga de escravo. Então, com todo exagero da afirmativa, dá para mostrar o quão importante é a propriedade, né? Agora, acho também, Laura, que aí deveria ser as entidades, né? Eles são bem coesos, assim, eles se unem, né, nas associações de classe, eles precisam fazer um esforço para que o sistema registral brasileiro seja realmente um produto de exportação, né? Porque nós vemos comparando, eu estou estudando uma tese de doutorado de uma registradora de Santa Catarina, acho que é de Itajaí, e ela fez um trabalho maravilhoso cotejando o sistema norte-americano e o brasileiro, né? Eu já tinha essa noção muito boa fornecida pelo Dr. Celso Mazitelli, que inclusive é bolsista nos Estados Unidos, é um juiz muito estudioso e gosta da área. Ele já tinha me explicado, mas ela faz uns quadros de comparação muito interessantes para mostrar por que que o brasileiro que tem a sua área registrada pode dormir tranquilo, enquanto o americano precisa contratar escritórios para fazer detectar a cadeia filiatória, que não há continuidade, a nossa pública aqui, transparente, né? Tem que contratar depois um seguro bem consistente, porque ele não tem segurança de que alguém não venha reivindicar o imóvel, né? Então, enquanto os Estados Unidos faz esse sistema de registro de documento, nós fazemos o sistema do registro de direito, que é muito mais consistente. Isso precisa ser um produto de exportação, né? As pessoas não têm nem noção de como o nosso sistema funciona e é bom, né? Quando a gente compara, Sim, inclusive, com os outros. O sistema eficientíssimo, no Brasil é sensacional e as pessoas confiável. só não se preocupam porque ele funciona. Se não Sim, funcionasse, elas iam é. ter essa Então, preocupação, né? e uma coisa que as pessoas não sabem, Laura, que eu ia falar, mas eu acabo falando demais e vou enveredando aí por uns desvios. Ah, imagine, doutor. O 236 mostra que o Estado não coloca um centavo na atividade extrajudicial. Aham. É o interessado que paga. E o Estado leva um percentual muito grande dos emolumentos, né? Uhum. Então, para reduzir os emolumentos,
O Estado precisaria abrir mão da sua parte, a Fazenda do Estado, e também todos aqueles que recebem, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, né? Ninguém tem ideia de quanta gente recebe Sim, porcentagem do que muita sai no gente, cartório. sim, sim. Então, se esse modelo tivesse sido feito em relação à educação, nós estaríamos numa situação diferente, porque o Estado gasta uma fortuna incalculável para manter uma estrutura paquidérmica, toda viciada, anacrônica, né? Que tem aquela queda de braço, né, entre empregado e patrão. Nunca são assim, podem até ser, né, numa empresa que tem responsabilidade social, mas no Estado, o Estado é sempre o mau patrão, por melhor que ele seja, né? Então, os professores estão sempre ressentidos, com razão até, mas é uma máquina que não tem solução mais. Tem 400 mil pessoas na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo recebendo. Então, reclamar R$ 12 de vale alimentação, não dá mais para comer nem uma coxinha e tomar uma água. Eu sei, mas se você der R$ 1 a mais, isso significa R$ 400 mil por dia, em 30 dias, e daí para sempre. Uhum. Onde vai? Então, é um gasto imenso, quando, se esse gasto ele fosse convertido em vouchers, né, que a família recebe um cheque e vai para a escola que quer, então você estimularia o crescimento, a disputa, a concorrência das melhores escolas, né, e reduziria essa máquina. Mas isso é sonho, é utopia, Utopia. ficção, não é? Mas se essa solução tivesse sido adotada para a educação, porque para a saúde, de certa forma, ela foi. Tem as OS que cuidam da saúde e funcionam bem. Mas muitas atividades estatais deveriam funcionar mediante delegação, porque o Estado não é bom empresário, o Estado, tudo que ele faz é mais caro, é menos eficiente e paira sempre a suspeita de alguma corrupção, né? Com certeza. Agora, para que o registro de imóveis possa atender a todos os desafios, porque ele está sendo chamado, né? Todas as categorias hoje resolvem problemas, então nós já temos uso capião, divórcio, testamento, o arrolamento, inventário, né? Mas a tendência é passar muito mais coisas, porque ah, as serventias, as delegações, elas têm uma prática ali de expertise que nem sempre o judiciário tem, né? Uhum. Não é porque uma pessoa passou num concurso que ela já domine todas as entranhas da coisa. Enquanto que as carreiras nas serventias extrajudiciais são carreiras muito consolidadas, né? Há um aprimoramento, há uma busca de, de, de resolver questões que parecem Uhum. insolúveis, né? E é por isso que nós precisamos muito das universidades corporativas, né? Assim como a Faculdade de Direito não é obrigada a fornecer juízes prontos, delegados de polícia pronto, promotor pronto, defensor pronto, também ela não é obrigada a fornecer delegatários que tenham expertise suficiente para garantir a segurança jurídica tão séria de coisas que a fé pública assegura, né? Então, as Uhum. universidades corporativas elas têm de ser esse espaço de busca de soluções, não é transmitir informações, pode até paralelamente, mas não é isso. Tem que ser uma usina de transformação de mentalidades, né? Algo que, de certa forma, já se experimentou quando o Doing Business do Banco Mundial apontava o Brasil numa situação muito desfavorável quanto
a aquisição de uma propriedade, porque rolava 14 passos, 14 procedimentos, mas dos quais muitos não têm nada a ver com o registro de imobiliário, né? Uhum. Então, o trabalho que se fez na Arisp, liderado pelo Flaviano Galhardo, que é o presidente da Arisp, conseguiu reduzir bastante o, o índice o número de dificuldades, né? E com Uhum. isso melhorando a classificação do Brasil nesse instituto, nessa iniciativa do Doing Business. Só que acabou o Doing Business. Eles entenderam que havia muitas assimetrias, né? Muita orientação que não levava à realidade e terminou. Parece que estão pensando em outra coisa, mas vejam que o pensamento de quem trabalha, de quem está na trincheira, conseguiu detectar que aquilo que se apontava como falha do sistema não era falha da aferição da funcionalidade, da eficiência do sistema, né? E é isso que os registros têm que fazer, né? Não descansar, não ficar confiantes em que não, chegamos ao melhor dos mundos. Não, não. O mundo está numa mutação muito profunda, né? Você não consegue projetar nada, você não consegue fazer o menor exercício de futurologia. A única realidade que nós temos é o inesperado, é o surpreendente, né? Então, quem imaginava 5 anos atrás que nós íamos passar por pandemia e guerra, né? Pois é. Estamos aí. E se a gente não tomar cuidado, vem coisa pior aí. Temos que estar preparados para tudo, né? Não é? Era mais ou Então, menos isso, Laura, que eu ia falar. Não sei se você quer perguntar alguma coisa que eu possa responder. eu quero, por favor, pessoal, quem tiver alguma pergunta também, por favor. Olha, eu já abrindo para o pessoal perguntar para o doutor. Claro, se o doutor quiser responder, né? Doutor, eu obviamente não poderia perder a oportunidade com o senhor aqui de te perguntar exatamente como, né, eu lido praticamente todos os dias, o tempo todo, com a parte da tecnologia, a parte de proteção de dados. Como o senhor acha que essa quarta revolução industrial, né, como o senhor bem fala, como o senhor trouxe nos livros e tudo mais, como isso vai impactar os registros de imóveis, o dia a dia? Como o senhor vê essa perspectiva? Já impactou, né, Laura? Então, você veja que hoje ninguém mais precisa ir a cartório, nem para enxergar o imóvel. Você pode usar Google Maps, Google Earth, vão surgir aplicativos que você vai conseguir enxergar em tridimensionalidade, né? Você vai localizar a contiguidade, identificar o teu vizinho com maior facilidade, porque com o tempo nós vamos ter uma matrícula por imóvel. Então, é só você clicar em cima daquele imóvel, você já tem toda a realidade jurídica dele, né? Vai demorar um pouquinho em estados que não estão na mesma situação de São Paulo, né? Uhum. Porque o Brasil ainda tem um percentual enorme. Nós chutamos muito, mas eu já ouvi falar em 70% de imóveis irregulares. Então, a regularização fundiária é essencial, né? Então, nós mal começamos, porque vai haver uma verdadeira revolução, né, em que o registro de imóveis vai ser o fornecedor para o Estado, para o poder público, do planejamento, onde tem que abrir vias públicas, onde tem que construir escola, onde tem que fazer mais conjuntos habitacionais.
Então, ele vai adquirir uma relevância, e isso, por isso é que a gente precisa fazer concursos que recrutem líderes também, que recrutem pessoas que não se satisfaçam com o ato de ser, eu sou o titular, eu sou, como fala, dono do cartório, né? E não tenho nenhum compromisso, não. A sociedade vai exigir cada vez mais. E nós estamos ainda no início da realidade que vai que vai nos surpreender, né? Quando você pensar que o, as retificações vão poder ser feitas pelo computador, né? Se houver necessidade, vai um drone fazer uma foto mais específica, né? Então, vai ser um trabalho de inteligência. O risco, Laura, é que eu tenho ouvido, eu tenho vários grupos assim muito heterogêneos, né? Eu participo de grupos de pensadores e de empresários, de empreendedores, de vários grupos. E alguns têm dito o seguinte, que a criminalidade ela é muito mais rápida do que a sociedade ilícita, né? E que ela já está percebendo que logo não vai mais ter necessidade desse roubo tradicional com violência física, com ameaça à pessoa, né? Eles vão perceber que um ataque cibernético pode render muito mais, sem nenhum Nem me risco, fale, doutor. não é? Eu falo isso aqui todos os dias. Hoje, para Então, acabar com a vida de qualquer pessoa, o hacker não precisa se mexer. Ele só sim, pode estar ali e acaba com empresas milionárias em um sim. segundo. Ó, eu tive uma reunião há uma semana com o presidente da Prodesp, que é um jovem que veio da empresa privada, ele era CEO uma grande empresa nos Estados Unidos e acabou assumindo a Prodesp. Ele falou que em 2021 foram detectados 600 milhões de ataques ao sistema digital do Estado de São Paulo. Ele falou, e por sorte nossa, mas é por muito trabalho, nenhum foi bem sucedido. Mas para 600 milhões, você já pensou isso dividir por 365 dias? É A uma coisa equipe de contínua, TI, ó. não é? Então, esse é o grande risco. Então, nós precisamos ficar atentos, estudar cada vez mais esse mundo novo, né? Abrir espaço para que o direito saia da entropia, não seja aquele eu não saio da São Francisco, nunca vou à universidade. Sabe, foi muito bonito num tempo, hoje não. Ou você conhece um pouco de tudo, ou melhor ainda, bem de tudo, ou você vai ser descartado. Você vai ser descartado, não é? Olha só, o desembargador Fábio falando que no TJ do Paraná, nas últimas semanas, tiveram 300 mil tentativas de ataque cibernético, Então, né? E então, isso é todos os dias, em todos os lugares. sim, E eu sim, sempre falo, né? As empresas ou os tribunais podem estar totalmente equipados, super bem estruturados. Pode ter algum hacker que invada? Eles sim, invadem a NASA, né? Então imagina sim, sim, o sistema dos claro. tribunais ou do cartório, né? É. Doutor, uma última pergunta. Na verdade, mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ver. O Lucas, ele falou, existem pequenas serventias que ainda não possuem uma assinatura digital para emissão de documentos digitais. Como fazer todas as serventias aderirem à era digital? Isso é uma dificuldade, Isso né? vai aos poucos, né, Laura? Porque o Uhum, Brasil, são muitos Brasis, né? exato. Eu Muitas acredito, realidades, né? sim, você conhece bem a minha posição. Eu não gosto do Estado fazendo cortesia com o chapéu alheio, né? Ele começa, por exemplo, torna os atos do registro civil a mais desprotegida das delegações gratuitos, né? Aham. Não há almoço grátis, então ele tem de pagar isso. Como
a regularização fundiária é uma política de Estado que vai, bem sucedida, exitosa, ela vai trazer, vai carregar bilhões, trilhões, sei lá, para o erário. Então, o registrador precisa ser remunerado, né? Porque tem outro desses paradoxos. A serventia imobiliária que tem de fazer regularização é daquelas que são pouco lucrativas. Os grandes cartórios não têm mais problema de regularização fundiária. Já Tem está áreas tudo, praticamente tudo consolidadas, né? Área regularizado. consolidada, né? É só ver aqui em São Paulo as grandes delegações. Então, o Estado tem que prover isso, né? Da parte dele, por exemplo, aquilo que vai para Fazenda do Estado, vamos ver aqui, né? Fazenda do Estado, Estado de São Paulo, eu acho que são 13 ou 16%, não sei bem agora, Eu mas não é lembro. é um volume muito substancioso. Então, Uhum. esse dinheiro deveria equipar as delegações que não têm condições Mas né? deficitários, né? E não forçar a fazer fundo, né? O fundo é um band-aid que nós colocamos assim, mas não é obrigação da serventia maior prover as necessidades, as carências de uma serventia menor, né? Isso é responsabilidade do Estado. Ele não pode delegar uma atividade estatal e depois dizer que não tem nada com isso, né? Só receber. Só fiscalizar. É uma questão cultural, né, Laura? Eu acho que nós Uhum. temos de progredir nisso. E é por isso que eu Com acredito certeza. muito nos concursados, naqueles que entram e têm de vir com sangue novo, com vontade, com garra, né? Com entusiasmo, com fervor, com ousadia, com audácia, para ir pensando coisas novas. Porque a gente Aham, sempre pode melhorar, né? com certeza. E, e às vezes uma boa sugestão passa, é só você ter bons argumentos e você tem que convencer a parte que não é podre do parlamento para fazer coisas boas, não é verdade? Com certeza. E eu acho realmente que essa questão da digitalização, ela vai ser gradual, né? Não tem como do dia para a noite todos os cartórios estarem adequados. Eu penso, inclusive, até na própria LGPD. A gente vê um provimento 74 que trouxe as questões de tecnologia para os cartórios, né? Que eles precisavam se adequar em questão de backup, sistemas, que até hoje, salvo engano, é de 2018, o provimento do CNJ, e até hoje muitos cartórios não conseguiram se adequar 100%, né? Então, quando a gente Sim, sai da realidade capital, vai para o interior, vai para lugares mais sim, remotos, tem cartório que não tem internet o dia inteiro, né? Tem cartório sim. que tem problema com a iluminação. Então, é uma questão gradual e que, com certeza, o Estado precisaria ajudar, né? Mais esses cartórios deficitários, sem dúvida. Doutor, prometo que é a última pergunta, tá? Eu prometo. O doutor comentou da questão da utilização mesmo, né, da tecnologia, que é uma realidade que a gente estamos vivendo isso já, não tem como voltar para trás. E eu falo isso sempre exatamente por causa da proteção de dados, que agora é uma responsabilidade extra, né, para os delegatários também, mas não só para todos. E o senhor falou sobre essa questão de usar essa tecnologia no dia a dia. Então, por exemplo, a questão da utilização dos drones e de fazer tudo de forma digital. O senhor acha que isso, de alguma forma, descaracteriza o serviço, o notarial, por exemplo, que antes requeria que o notário estivesse ali vendo de fato aquela situação, a utilização de máquinas de auxílio, isso descaracteriza o sistema que nós temos? Não, eu acho que é lógico, Laura, que tudo pode ter mais de um lado, né? Às vezes Uhum, dois, às vezes até vários, depende do ângulo que você olha. uhum, Mas eu posso contar assim, a minha experiência, né? Esses dias eu vendi um imóvel. Fui ao tabelionato da Ana Paula Frontini, por acaso, porque foi o comprador que escolheu. E eu fiquei contente de ver que era o tabelionato da Ana Paula, escolheu bem. só para fazer entrar no e-tabelionato, E notariado. e-notariado. Porque aí foi só colher a minha assinatura e a escritura foi lavrada
na tela do computador, né? Sabe? Então Tudo facilita muito a digital. vida, tudo digital, Com com certeza. uma economia de tempo, de locomoção, né? Enquanto isso, a serventia pode se capacitando, se equipando, fazendo, cuidando da segurança, né? Acho que não. Você veja, quando surgiu a máquina datilográfica, as primeiras sentenças datilografadas eram anuladas, porque não sabiam se proviria mesmo, se provinha das mãos do prolator que escrevia Uhum. molhando a pena, né? Quando surgiu o computador, máquina de escrever, joga fora, Revolução. não é? Então, hoje, você com o celular, você se comunica com o mundo inteiro. Estou usando celular aqui, meu computador está recebendo outras coisas, no em WhatsApp, etc. Só pra, mas você vê que facilidade, né? Eu acho que a gente tem que usar essa tecnologia e tudo que ela pode oferecer de bom, né? E você cotejando, eu falei desses lados, né? Tem o lado das vantagens, o lado das desvantagens. Para mim, eu não tenho monopólio da verdade, mas eu acredito que as vantagens superam em muito, né? A economia que você faz, um país pobre, você veja o judiciário aqui em São Paulo, durante a pandemia, prédios inteiros ociosos, frotas de carro, de viaturas ociosas, e o povo pagando 100 milhões, 200 milhões de aluguel por mês, né? Uhum. Não é uma hora de cotejar? Será que nós precisamos de tudo isso? Precisa, né? Né? Será que nós precisamos de prédios, de estruturas, não é? Então, o mundo é outro, o mundo é outro. Quem está mandando no mundo não tem nem prédio, você não sabe. É Não é, verdade. não é verdade? Tá Aqueles, na né, nuvem quem tá os mandando que, no mundo. os que manipulam com algoritmos a nossa crença para se tornar cada vez mais forte, né? Não está ali no lugar para você encontrar. Então, eu acho que essas coisas têm de ser repensadas, né? Então, eu sei que eu estou numa minoria, porque eu converso com os meus colegas que estão nativos, não vejo aura do presencial, nada como olho no olho, olhos nos olhos. Eu brincava isso há muito tempo, que é síndrome de Maria Bethânia, né? Olhos nos olhos. Muito bom. Eu que sempre fui fã de aula online, para mim é Também, olha, sensacional. Adoro. Laura, minhas aulas, eu tenho alunos do Brasil inteiro, né? Faltavam muito. Você acha que o sujeito vai sair de Macapá para vir toda semana ter aula? Exatamente. Não, Olha, facilita muito a vida, não né? faltou ninguém. O horário você obedece, né? Começou, Exatamente. terminou, você pode controlar o microfone para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Então, Muito bom. eu sou um fã absoluto, assim. É Eu também. um jurássico fervoroso adepto da tecnologia. Imagina. Doutor, muito obrigada. Nada, Prometi Laura. que era era a última pergunta. Então, só Imagina. quero mais uma vez agradecer imensamente a Imagina. honra dessa Foi minha. palestra, aprender com o senhor. Nada, foi uma Muito conversinha obrigada. despretensiosa, tá bom? Para o senhor, né? Para quem está Ah, aqui ouvindo, é sempre em ah, alto nível. nada disso. Parabéns para você, tudo de bom. Continua aí a Obrigada, estudar doutor. e ensinar a gente, tá bom? Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que assistiu. Eu vou fazer um post amanhã com um livro para sortear e vou explicar ali o que eu vou fazer para mandar esse livro para alguém, para Isso, a gente muito disseminar o bom. trabalho do doutor. E Maravilhoso. que leiam, né? Precisa Por ler. favor, queremos resenhas. Isso mesmo. Obrigada, doutor. Obrigada, Imagine. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Laura. Tchau, tchau.